hoje eu mudei de lado, né? Vocês estão vendo, meu lado de lá e pro lado de cá. Deixa a gente tudo trabalhar. Mas a gente se acerta. E o pessoal aqui já está acostumado com a gente, sabe como nós somos. Isso é uma casa de alegria, né? Nós estamos acostumados, nós somos todos irmãos e nos perdoamos os erros, tá certo? E hoje vou falar, interessante, porque na quarta-feira passada, a doutora Cláudia veio falou sobre o festim das bodas, né? E eu já tinha falado alguns tempos atrás com o senhor Olívio, que é o responsável pelos palestrantes, que eu queria falar sobre a porta estreita. E é um capítulo que nós temos aqui no nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, justamente nesse capítulo 18, são várias parábolas. A primeira é o festim das bodas, que ela falou, né? Que lembram o que ela falou? Alguém lembra alguma coisinha? Que teve a festa, faz aquela festa grande, né? O dono da casa, pode ser um rei, uma pessoa importante, faz uma festa grande para o filho e convida as pessoas importantes do local e as pessoas não comparecem. Aí o que ele faz? Pede para os empregados saírem e procurar lá quem quisesse vir para a festa, né? Essa foi a parábola que a Cláudia contou, falou, discursou, falou aqui para vocês na semana passada. E eu falei para o seu Olívio, eu quero falar sobre a porta estreita. Será que a Cláudia vai falar da porta estreita? Porque primeiro é a parábola do festim das bodas e depois vem a porta estreita. E eu queria falar sobre a porta estreita, e é o que eu vou falar hoje. Então, primeiro, eu quero ler para vocês sobre essa parábola. Onde que está? Entrem pela porta estreita, pois a porta da perdição é larga e o caminho que a ela conduz é espaçoso. E há muitos que por ela entram. Como é pequena a porta da vida. Como o caminho que conduz a essa porta é estreito. E como há poucos que a encontram. Essa parábola está em Mateus, no capítulo 7, versículos 13 e 14. O que será que quer dizer essa porta, né? Eu não trabalho com essa parte aqui, porque eu não sei trabalhar com computador, sabe? Eu sou do tempo antigo. No meu tempo não existia computador, então eu não sei trabalhar com computador. Então as minhas palestras, nem eu considero palestra, eu considero uma conversa com os amigos, porque eu não sei trabalhar com computador. E o pessoal aqui é bom no computador, né? A gente vê cada gente boa que vem aqui e sabe mexer, mas eu não sei. Então vocês me desculpem quanto a isso. Então eu faço um estudo. Isso qualquer um daqui pode fazer. É só pegar os livros, né? Que nós temos vários, a bibliografia a nossa biblioteca espírita é enorme, cheia de coisas ótimas e ótimas para a gente ler e estudar. É o que eu faço. E existe um tal de Google, né, hoje em dia. Aí nesse eu sei mexer, eu vou e pesquiso algumas coisas também. Então eu estive pensando essa semana, puxa vida, Jesus, ele insistiu como mestre para que o povo aprendesse, né? Como ele insistiu. Por isso ele é chamado de mestre, porque eu sou professora, mas ele é mestre. Veja bem, a diferença como é grande. Ele veio numa época tão difícil e falou, pôs tantas parábolas, tantas coisas lindas para aquele povo poder entender e crescer espiritualmente.
Até hoje, nós lemos essas parábolas, nós estudamos, nós pesquisamos, e tem coisa que nós ainda não entendemos, não é mesmo? E eu, quando vou fazer essas leituras, eu penso, ai meu Deus, Jesus, me ajude a falar aquilo que o Senhor veio para nos ensinar. Porque eu posso entender de uma forma, e você, cada um entender de outra forma. Há várias maneiras de se entender as parábolas, não é mesmo? Então eu peço a Jesus que Ele ponha na minha boca aquelas palavras, aquele entendimento que Ele gostaria de passar para nós nesta época. Porque naquela época que Ele veio, a população dali da região que Ele morou, que Ele viveu, que Ele fez o trabalho dele, era muito simples, era um povo muito rude, né? Era um povo que estava saindo de escravidão, que veio de escravidão. Imagine como era difícil. Muitos não sabiam ler, não sabiam escrever, a grande maioria. Uma época que não se tinha luz elétrica, não se tinha esgoto, devia ser muito duro, uma época muito difícil. E ele veio e contava histórias. Porque não se tinha televisão, não se tinha rádio, e a coisa mais gostosa que tem é ouvir história, eu acho. Eu sempre dizia para as mães dos meus alunos, não deixem seus filhos sem história, porque é com a história que muitas vezes nós passamos para as crianças ensinamentos de bons modos, educação, moral, cristão, tudo mais, né? É através de historinhas. Se nós pensarmos numa historinha de Chapeuzinho Vermelho, nós vamos pensar o quê? A criança, quando ouve, ela tem 5, 3, 4 anos, ela pensa no docinho, na cestinha que ela vai trabalhar, ela vai levar para a vovó, fica nisso, né? Mas não, tem uma moral muito grande nessa história, né? A criança tem que ir aprendendo aos poucos. E até quando a gente chegar a ser adulta, é que a gente vai pensar, puxa vida, ela foi desobediente, ela não foi pelo caminho que a mamãe mandou, não é mesmo? E assim era Jesus. Ele contava historinhas com símbolos, coisas da época, para que o povo entendesse. E a porta? O que é a porta? Uma porta é uma passagem, não é mesmo? Pode ser uma porta de uma casa, de um carro, na época não existia carro, né? Mas de uma muralha. Pode ser a porta de várias coisas. E naquela época, Jerusalém era uma cidade construída entre 3 montes elevadinhos. Não são montes altos, não é montanha, não. E lá, eles, para chegarem, o pessoal trabalhava na agricultura. Jerusalém era fortificada, como todas as cidades da época eram fortificadas para se defender dos inimigos. E tinha os portões, as portas, várias portas. O povo trabalhava fora, na agricultura, ou com gado, qualquer coisa que seja fora da cidade, e eles tinham um horário para chegar, entrar, porque as portas eram fechadas em determinada hora. E para chegar nessa porta era difícil, era elevado. E a estrada era pedregosa, era subida, não era fácil. E ele, para subir, entrar, tinha que se apressar. A pessoa não podia demorar, porque se ele demorasse, ele ficava fora de casa. E o que é interessante, veja bem, se a porta fecha, eu não consigo passar. E eu não consigo passar para quê? Para o meu lar, para a minha casa, a minha família. Então, o que é bom? O que é bom é o que está lá dentro.
Eu tenho que passar por essa porta. Mas eu posso escolher. Eu vou escolher a porta estreita ou a porta larga. A porta estreita é difícil a passagem. Nós temos que pensar muito na nossa moral, no nosso comportamento, nas nossas atitudes, no nosso amor. Nós temos que ter a nossa reforma íntima para passar pela porta estreita. A porta larga não, nós vamos passar de bando. E já passamos muito, porque se nós estamos hoje aqui, é porque nós já passamos muitas vezes pela porta larga. Porque ela não exige muito esforço não, né? Em cada encarnação, nós vamos adquirindo uma virtude. Então, para se adquirir essas virtudes, nós temos um caminho difícil, não é fácil. Nós temos que abdicar, deixar de lado muitas coisas. Então, eu vou ler aqui para vocês um estudo que foi feito pelo Rodolfo Caligares. Gosto muito desse livrinho meu aqui, é pequenininho, é só Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte. Vejam só o que Jesus falou no Sermão do Monte, só essas coisas aqui. São todos os ensinamentos para a gente aprender a ser uma boa pessoa. No Sermão do Monte, o Rodolfo Caligares, que é um estudioso, foi um estudioso, né? Ele morava em Rio Claro. Chamou a atenção, porque a minha filha estudou em Rio Claro. O interessante que ele fala aqui. Positivamente, nunca houve, nem haverá, jamais na terra, outro mestre que se assemelhe a Jesus. Seu método de ensino é simplesmente maravilhoso, servindo-se de costumes da época ou de pormenores insignificantes do meio ambiente que a outrem passaria despercebidos. Consegue ele ilustrar e objetivar suas lições sempre com tal clareza e oportunidade que tanto as pessoas mais cultas como as mais simples podem entender-lhe os ensinamentos, embora se revistam de grandes transcendências. Então, as histórias de Jesus, elas são compreensíveis por qualquer pessoa, porque é uma historinha igual à criança que ouve a historinha da Branca de Neve ou do Chapeuzinho Vermelho e ela entende de uma forma. E nós aqui somos assim. O mais inteligente, o mais culto, capta uma mensagem de Jesus. O mais simples, capta de outra forma. Mas o importante é que todos nós aprendemos alguma coisa quando lemos uma parábola de Jesus. E o mais interessante, cada vez que a gente lê uma parábola, a gente entende de uma forma ou uma coisinha a mais. Não sei se vocês já perceberam isso quando vocês leem parábolas, ou a Bíblia, ou o Evangelho segundo o Espiritismo, qualquer coisa que se leia a respeito de Jesus. É um mestre que eu amo demais, e imagino que vocês também, né? Mas Jesus é o mestre dos mestres dos mestres. Ele veio para ensinar. E como nenhum, ele ensinou demais, né? Então, como se sabe, na época em que Jesus esteve entre nós, os povos viviam em cidades cercadas por muralhas, situadas, na maioria, sobre colinas e montes,
a fim de tornar difícil o assédio dos inimigos em caso de guerra. Quem já foi até a Europa já viu isso. Os castelos são lá em cima na montanha, né? Difícil de chegar. Hoje em dia não, porque as estradas de carro a gente chega facinho, né? Mas imagine naquela época que não tinha carro, não tinha asfalto, não tinha quem, era muito difícil. E assim são os castelos que existem até hoje lá na Europa, tudo. Aqui nós não temos, né? Tem um castelinho aqui, né? Pertinho, né? Pertinho de vocês. Tem um castelinho ali no Saboó. E olha como é fácil chegar ali no castelo do Saboó hoje, né? É uma subida, mas você vai de carro, mais facinho. Agora imagine a pé. Então, essas muralhas, né, que existiam para que eles se protegessem dos inimigos, eram de alturas enormes, né? Então, nós tem um outro autor que faz, um autor muito famoso, que entende um pouquinho de espiritismo, que se chama Emmanuel, não sei se vocês já ouviram falar, mas ele pensa nessa parábola da porta estreita como uma muralha do tempo. Olha a ideia dele, já vai para outro lado. Ele imagina essa muralha que tem nos castelos e que era na época, Jerusalém era cercada completamente, né? Não sei hoje se é, porque eu nunca fui lá, não sei se é cercado, como é que funciona, mas era cercada. Então, ele pensa na muralha do tempo. Que veio, como seria essa muralha do tempo que ele pensa aqui? Emmanuel, né? Eu busquei para achar essa coisa dele, né? Porque não sei, até procurei aqui na biblioteca e não achei. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta que conduz à perdição. Jesus, é o que Jesus fala em Mateus. Em nos referindo à semelhante afirmativa do Mestre, não nos esqueçamos de que toda porta constitui passagem incrustada em qualquer construção, a separar dois lugares, facultando livre curso entre eles. Eu posso entrar, eu posso sair, é facinho, né? Porta, desse modo, é peça arquitetônica, encontradiça em paredes, muralhas e veículos, permitindo em todos os casos franco passadouro. E as portas referidas por Jesus, a que estrutura se entrosam? Sem dúvida, a porta estreita e a porta larga pertencem à muralha do tempo, situada à frente de todos nós. O que seria essa muralha do tempo? A muralha do tempo nos transporta para além da evolução. Existem várias leis, né? A lei da evolução é para o nosso corpo anímico, a nossa alma. Se eu passo pela porta estreita, eu me livro de várias coisas que eu não preciso, do egoísmo, da luxúria, da ignorância, da falta de amor, principalmente. Se eu me livro dessas coisas, em cada encarnação que eu tenho, porque eu não vou conseguir largar tudo, não. A gente vai largando aos poucos. A gente vem numa vida e consegue largar uma coisa. Mas, se eu consigo, eu passo pela porta estreita.
E é assim que nós vamos passar pela porta estreita. Nós vamos evoluir espiritualmente a partir do momento em que vamos fazendo a nossa reforma íntima, deixando para trás as nossas mazelas. É fácil? Nem um pouco. Não é nem um pouco fácil, porque a gente tem muito apego à materialidade. Aqui, agora, nós estamos na porta, em frente à porta estreita. Nós estamos em frente à porta estreita, estamos em frente à porta larga. E o que nós fazemos? Eu teria que amar o meu próximo como a mim mesmo. Será que eu consigo amar o meu próximo como a mim mesmo? Nem sempre. Às vezes eu não amo, às vezes eu tenho raiva do meu próximo, entende? Se eu bato meu carro, batem no meu carro, é difícil sair. Oh, querida, você bateu no meu carrinho, que pena, é difícil, né? Geralmente a pessoa já sai meio bravinha, né? Então nós temos coisas ainda para nos consertarmos, todos nós. E eu gosto de estudar porque eu vejo como eu estou difícil. Ainda falta muita coisa, mas a gente tenta, a gente está aqui para isso, né? A porta larga, a porta estreita, então, revela o acerto espiritual, que nos permite marchar na senda evolutiva com o justo aproveitamento das horas. Olha que lindo, né? A porta larga expressa-nos o desequilíbrio interior com que somos forçados à dor da reparação com lastimáveis perdas de tempo. A gente perde muito tempo aqui. Muito tempo. Nós não deveríamos perder tanto tempo, mas nós perdemos, infelizmente. Aquém da muralha, o passado e o presente. Além da muralha, o futuro e a eternidade. Então nós temos que pensar, aqui ficou passado, né? O que eu fiz, tudo lá. E para lá, para a muralha, para eu passar por essa porta estreita, está a nossa verdadeira felicidade. Que nós temos, que estamos aqui para conseguir. É a oportunidade, né, que Deus nos dá de mais uma vida. Vai lá, Elis, vai lá e vê se você dessa vez não erra tanto. Vê se você dessa vez passa pela porta estreita. E eu chego na porta estreita, mas eu queria tanto, aquela lá não é boa, não, eu vou pela porta larga. Ah, tá um bando aqui, eu vou junto com esse bando. E a gente vai. Não tem como não ir. E daí o que acontece? Que volta outra vez para tentar melhorar. Mas a gente vai melhorando aos pouquinhos. Aos pouquinhos a gente percebe que eu fiz aquilo errado, não posso fazer mais, não é mesmo? A gente tem isso por dentro também. De cá a sementeira de hoje, de lá a colheita de amanhã. O que nós plantarmos, nós vamos passar pela porta, ou estreita ou larga, e nós vamos colher, porque nós plantamos aqui, né? Então nós temos que prestar atenção nisso. A travessia de uma das portas é ação compulsória para todas as criaturas.
Nós temos o livre-arbítrio. Deus é poderoso, é bondoso, é inteligência máxima. E Ele nos dá esse livre-arbítrio. Você faz o que você quer. Ele não vai te cobrar. Ele não vai te julgar. Você vai fazer aquilo que você quer. Nós fazemos o que nós queremos. Se formos conseguir alguma coisa, vamos ver. A travessia de uma das portas é ação compulsória. Então, vamos prestar atenção. Porta larga, entrada na ilusão, saída pelo reajuste. Porta estreita é saída do erro, entrada na renovação. O momento atual é de escolha da porta estreita ou larga. Nós estamos na época da transformação, nós estamos a um passo do mundo de regeneração. Então, nós estamos diante das portas. A escolha é nossa. Nós temos que fazer uma boa escolha. Largar os nossos vícios, né? A preguiça. Eu tenho preguiça. Eu acho que eu não vou hoje, não. Eu vou ficar em casa sossegada, né? Esses dias nós estávamos conversando. Meu Deus, toda hora me chamam para ir falar em algum lugar. Eu acho que eu vou pedir para o senhor Olívio, senhor Olívio não me chama. Não, nós estamos errados, nós não podemos fazer isso mais. Por quê? O trabalho é que vai nos ajudar. Nós temos que trabalhar. E muito. Este centro espírita, pequenininho do jeito que ele é, esses dias nós andamos de centro espírita em centro espírita, levando a mensagem do teatro. O nosso é o menor, vocês sabiam disso? O nosso é o menor centro espírita que nós temos em São Roque. Tem grandes, bonitos, achei todos muito bonitos, grandes. Nós estamos trabalhando, por quê? Por que nós trazemos peças? Para aumentar nosso centro espírita, né? Deixar ele bonitão também. Mas, o que nós precisamos? De trabalhadores. Trabalhadores, gente. Vocês precisam se oferecer, porque às vezes a gente não chama, porque fala, será que vai querer? Vem aqui pegar esse livrinho, ler. Vem fazer um curso aqui com a Vanessa. Importante fazer o curso do Evangelho. Eu fiz durante 3 anos, não sei nada. Não sei nada, gente. 3 anos da pandemia, estudando o Evangelho, uma turma online, não sei. Livro dos Espíritos, quantas vezes fizemos? Não sei falar. Então, o palestrante, aqueles palestrantes bons que a gente conhece, eles citam todos, né? Na pergunta número tal do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta e o Espírito da Verdade responde tal coisa. Eu vou falar para vocês, não sei. Eu já estudei o Livro dos Espíritos umas 2 vezes. Não sei. Não sou capaz de lembrar. Uma por causa da idade também, né, gente? Que a gente com a idade vai perdendo bem essa capacidade de reter o ensinamento. Por isso, eu tenho essa desculpa. Mas a gente precisa estudar e precisa trabalhar dentro do centro espírita. Precisa trabalhar muito. E todos nós aqui podemos fazer alguma coisinha, por mais simples que seja. Por mais simples que seja. Ficar na porta ali na recepção. É um trabalho, né? Fora a gente visitar os doentes, o pessoal do passe, né? E dar passe, o pessoal doente, fazer visitas, isso é muito importante também. Examina por tua vez qual a passagem que eleges
por teus atos comuns na existência que se desenrola momento a momento. Esse é um momento de reflexão. Nós podemos pensar isso, chegar em casa e pensar. Santo Agostinho fazia isso antes de dormir, né? Você sabe, né? Aqui, todo mundo sabe isso. Mas Santo Agostinho fazia isso. Na hora de dormir, a primeira coisa que ele fazia, pensava desde o dia, da hora que ele acordou, até aquela hora que ele vai dormir, tudo que ele fez, tudo. E nós podemos fazer isso, é muito bom. Às vezes eu faço, eu não lembro todos os dias não, viu gente? Tem dia que eu caio na cama e durmo na hora, tão cansada que eu estou. Mas é muito bom a gente fazer essa reflexão, porque a gente consegue perceber as coisas que a gente não está fazendo muito bem. É muito bom a gente fazer isso. Então, por milênios, temos sido viajores do tempo, de ir e vir, pela porta larga, nos círculos de viciação, que forjamos para nós mesmos, engodados na autoridade transitória e na posse amoedada da beleza física e da idolatria orgulhosa. Renovemo-nos, pois, em Cristo, seguindo nas abençoadas lições da porta estreita, e bem dizer os empecilhos da marcha, conservando alegria e esperança na conversão do tempo em dádivas de felicidade e amor. Emmanuel, pelo médium Chico Xavier, no livro O Espírito da Verdade. Eu não achei o livro, eu achei só isso no Google. Então, o Google tem coisas maravilhosas para a gente ler e para a gente estudar e tentar pôr em prática, porque nós lemos, nós estudamos e de vez em quando não, de vez em sempre, a gente se vê caindo no esparrelo, né? Isso é muito comum. Isso é muito comum. O bom é a gente estudar, fazer sempre uma pausa na nossa vida, porque senão a gente só fica na TV, no passeio, em coisas que são boas também, lógico. Eu gosto de uma TV, de um filminho, gosto de filme, só assisto filme. Não assisto mais outras coisas, não, porque não me atrai. Mas é muito importante a gente pensar nessa nossa reforma íntima. E eu trouxe, porque graças a Deus, o que eu acho, o que eu percebo, é que nós estamos tendo uma geração muito bonita nascendo. Eu estou numa faixa já de bye, né? Tchau! Já estou nos meus 81, indo para os meus 82, então a gente já percebe coisas diferentes. Já vivi, já fiz. Aí tem uma geração dos meus filhos, já tem a geração dos netos, né? E, impressionantemente, eu vejo uma geração de crianças nascendo, e que nós já ouvimos Divaldo Franco falar, Haroldo Dutra falar, esse pessoal bom de palestra, que Jesus está mandando para o nosso planeta espíritos muito evoluídos, que são espíritos muito ligados à arte. Então, eu não sei se vocês já perceberam, mas a gente vê muito na YouTube, Instagram, essas coisas, crianças de 5, 6 anos tocando piano, né? Sentam, tocam Mozart, Schubert, Tchaikovsky, coisas difíceis, né? Então eu trouxe para vocês uma criança de 6 anos
o videozinho, porque eu não sei trabalhar nisso, mas a Vanessa me ajuda. De um menino autista. Nós estamos tendo muitas crianças autistas atualmente. O autista precisa de atenção, viu, gente? E esse menino, com 6 anos, nunca estudou música, ele vai reger a orquestra. Eu vendo o menino reger, eu não entendo de música, a música que eu entendi, que eu aprendi há muitos anos na escola, né? Mas o maestro conhece, e ele viu esse menino reger, e ele então filmou e trouxe o menino, acho que é na Sala São Paulo, pelo vídeo aqui, me parece que é Sala São Paulo, que é a orquestra, e o menino de 6 anos rege a orquestra. Uma coisa maravilhosa. E é uma criança autista. Nós precisamos ter muito cuidado com as crianças autistas, porque eles são especiais realmente. Então, permite, por favor. Conforme eu falei, hoje é um dia excepcional. Eu fiz uma viagem ao Rio Grande do Norte, a Natal, viajando como sempre. E em Natal, eu soube, aliás, pela Federação do Comércio, aliás, tanto o SESC como o SESI são duas entidades que preservam a cultura e a educação. Por isso que eles têm a liderança nesse país, o SESI e o SESC. E lá em Natal, eu soube pela Federação Aérea do Comércio de um garoto de 6 anos que tinha a música dentro do coração. Mas aí, com autorização dos pais, eu estou falando, ele foi diagnosticado com autismo aos 3 anos. Ainda não estudou música. Vai começar a estudar música na semana que vem, já quando voltar para Natal. Mas aí me falaram que ele tinha intuição musical, eu chamei-o no palco, comecei a tocar a área da 4ª corda, ele fez o gesto direitinho. 15 dias depois, eu mandei uma gravação da Pequena Serenata Noturna de Mozart e falei para o Felipe, o pai dele, o nome do menino é João Felipe, acabou de completar 6 anos. E falei, veja se experimenta reger isso. Uma semana depois, o pai me mandou ele regendo com uma gravação. Eu falei, eu vou fazer talvez uma coisa que talvez não aconteceu ainda no Brasil, certamente, talvez no planeta. Um menino, e isso é porque nós queremos quebrar tabus com adversidades. Então, quem vai reger a Pequena Serenata Noturna é o maestro João Felipe. Agradece o público. O palco é seu. 6 anos aqui.
criança de 6 anos regeu uma orquestra desse tamanho, em São Paulo, num teatro enorme, né? E os gestos perfeitos, segundo o maestro, porque eu não entendo, só aprendi a cantar o hino nacional e entrar no quarto tempo, né? Quando a gente estudava música, na minha época a gente estudava música no ginásio. E a gente tinha que reger o hino nacional, aquelas coisas todas. E o menino, com 6 anos, autista, entra no palco. Eu estava morrendo de medo de vir aqui. Ele, uma criança de 6 anos, sobe num palco maravilhoso desse e rege uma orquestra. Nós não entendemos, mas o maestro entende. E se ele chamou essa criança e pôs ali, é porque vale a pena, né? Então são os novos que estão vindo, graças ao bom Deus, e nós temos muita coisa boa e que nós temos que nos apegar a essas coisas boas. Não ficar pensando nas coisas ruins que tem do nosso lado. Essas coisas que vêm por aí é que são para nós o mundo de regeneração. Estamos saindo de provas e expiações e vamos para a regeneração. Olha que coisa linda, maravilhosa. Muito obrigada, desculpem qualquer coisa e fica por uma